Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo T. Harv Eker no livro Os Segredos da Mente Milionária. O T. Harv Eker está aqui contando para a gente quais são os segredos da mente milionária. Ele diz que basicamente a mente milionária ela é o oposto da mente pobre, da mentalidade pobre. E a mentalidade pobre normalmente ela acredita que os ricos não são pessoas boas, de boa índole. E ele passou todo o arquivo de riqueza número 6, nos vídeos anteriores, mostrando como isso não é realidade. Trouxe inclusive o depoimento de um ministro cristão dizendo que o dinheiro que compra as Bíblias, é o dinheiro que paga os seminários, é o dinheiro que constrói as igrejas. Então, que se o dinheiro fosse assim uma coisa tão nociva, tão demoníaca, ele não seria usado então para esses propósitos, para esses fins. E trouxe também a experiência que ele teve quando ele ficou milionário também e foi morar ali num bairro de ricos. Ele disse que chegou então com essa mentalidade: esses snobs, eu vou ficar na minha, não vou me meter com eles. Mas aí os filhos dele fizeram amizade com os filhos da vizinhança, e aí quando ele foi levar para brincar, os filhos para brincar em uma dessas mansões, ele foi muito bem recebido e foi convidado para um jantar já na noite seguinte, para um jogo de golfe. E ali ele viu que nessas ocasiões os ricos distribuíam dinheiro, os ricos faziam cheques para obras de caridade. E aí ele disse que ele entendeu que as pessoas ricas eram as mais amáveis, as mais generosas. Deixa eu ver se eu acho aqui. As pessoas ricas, elas eram, os talões de cheques foram logo aparecendo. Ele disse que essas pessoas são incrivelmente simpáticas e absolutamente informais. Não encontro aqui onde ele diz todas as coisas, os adjetivos para essas pessoas ricas, e menciona também um médico que costumava, cirurgião, que fazia cirurgias que custava de 5 a 10 mil dólares, mas que tirava um dia livre, esse livre entre aspas, por semana, para fazer essa mesma cirurgia que custava tanto, gratuitamente para aqueles que não podiam pagar. Tudo isso para mostrar que então, se a gente tem algum conceito de que as pessoas ricas não são boas pessoas por alguma razão, nós estamos apenas ressentidos, porque isso não é verdade. E aí ele traz uma prática da filosofia Una que a gente deve fazer então: abençoe aquilo que você quer. Aí ele disse: observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos e abençoe tudo que você vir e gostar. Essa é uma ação que a gente deve fazer. Abençoe também os proprietários desses bens ou as pessoas que estão envolvidas com eles. E a outra ação é escrever uma breve carta ou e-mail para alguém que a gente conheça, pode nem ser necessariamente pessoalmente, que seja extremamente bem sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe quanto você o admira e respeita pelas realizações deles. E aí eu acredito que isso deve ser genuíno, que a gente deve escrever de verdade, sentindo isso, abençoando mesmo a pessoa e a posse dela, seja o que for, para que aí então a gente consiga fazer essa mudança do nosso padrão mental, do nosso modelo de dinheiro, e chegar ali onde eles estão também. E aí, se a gente abençoa, se a gente vibra positividade para os ricos hoje, depois quando a gente estiver lá, porque se eles estão, porque eles passaram também, estamos todos em evolução pelo mesmo caminho que nós estamos agora. Então, eles também vão, se a gente vibrar positividade para eles, é o que a gente vai receber quando a gente estiver lá, com certeza, se a gente estiver entendendo o que ele está explicando aqui. É dessa forma que eu estou entendendo, tá bom? Eu espero que você venha comigo então para que a gente leia agora o arquivo de riqueza número 7, que começa assim: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. E o Napoleão Hill e o mentor dele, o Andrew Carnegie, trazem ali no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu fiz também uma
playlist com todos os capítulos do livro, eu deixo aqui se você quiser ver. Eles falam também dessa associação que a gente faz, e aí o Andrew Carnegie diz que quando a gente se associa a indivíduos negativos e fracassados, a gente não está sendo malvado, a gente não está sendo egoísta, como algumas pessoas disseram a ele, mas ele trouxe então o exemplo de que é a mesma coisa, a gente não vai procurar comida para alimentar o nosso corpo na lata do lixo. A gente quer a comida da melhor qualidade possível. Ele disse que o que a gente recebe de indivíduos negativos e fracassados é o alimento para a nossa alma, é o alimento que vai fazer com que a gente consiga mudar esse padrão mental negativo ou não. Então é apenas questão de a gente estar evoluindo, e se a gente evolui, a gente inspira o outro também, que hoje é negativo e fracassado, a fazer o mesmo. As pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. As veem como exemplos com os quais podem aprender e dizem a si mesmas: se elas conseguem, eu também consigo. Como afirmei antes, o exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado. Então, a gente copia. Então, a nossa forma de ensinar é transformando a nós mesmos, porque aí a gente serve como exemplo e o outro vai copiar, com certeza. Quantas vezes até em ações assim bem pequenas mesmo, às vezes a gente está assim em um curso, por exemplo, a gente pega a garrafa d'água e toma, aí a pessoa que está do lado, automaticamente ela também pega e toma, ela também copia. A gente se copia. Então, a gente só pode ajudar o outro a mudar mudando a gente. Então, se a gente quer que as outras pessoas sejam bem-sucedidas, nós devemos ser para dar o exemplo e para inspirar. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes deles, pois, com um modelo para seguir, fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. Por que reinventar a roda? Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que os aplicam. Para quase todos que os aplicam. Ou seja, mais uma vez aqui, batendo naquela tecla da prática. Há que se fazer. A gente deve fazer o que se requer da nossa parte para que o plano divino da nossa vida se atualize. Se a gente ficar só esperando cair do céu, não acontece. O modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender com as pessoas ricas, ou como as pessoas ricas, mestras em fazer fortuna, jogam o jogo da riqueza. Aí então ele vai falar aqui do jogo da riqueza, como é que a gente tem que prestar atenção, como é que elas fazem. Basta copiar as estratégias internas e internas delas. Faz sentido. Se você tiver uma programação mental idêntica à delas e imitar a forma de agir delas, suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes. Foi o que eu fiz e é disso que esse livro trata. E por isso, então, que ele disse aqui, olha, para enriquecer, existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que os aplicam. Por quê? Não adianta aplicar se a gente não tiver a programação mental idêntica aos ricos. Se a gente tiver uma programação mental negativa, aí com a gente não vai dar certo. É por isso que a gente deve fazer essa modificação ali na raiz. Ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar do sucesso de alguém, costumam julgar, criticar e escarnecer, além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível. Quanta gente assim você conhece? Quantos parentes seus agem desse jeito? A questão é, como é possível aprender com os indivíduos que você critica ou se inspirar com eles, ou se inspirar neles? Boas perguntinhas aqui, não é? Olha só, porque quando a gente tem a mentalidade pobre, quando a gente ouve falar do sucesso de alguém, a gente vai julgar, criticar e escarnecer. É o que faz o ressentimento. Por que ele tem? Por que ele não eu? E aí ele pergunta, quantos a gente conhece que tem essa atitude?
e incluindo a gente também, não vamos só ficar olhando para os outros. E aí ele diz, é possível aprender, porque ele diz que a gente deve se inspirar nos ricos, se a gente quiser ser como eles. Mas como é que a gente vai se inspirar se a gente só tem ressentimento, se a gente só julga, critica e escarnece deles? Sempre que sou apresentado a alguém muito rico, dou um jeito de conhecer essa pessoa e aprender como ela pensa. Se você acha que estou errado em fazer isso, é porque talvez pense que eu deveria ficar amigo de quem está na pior. Eu não concordo. Como mencionei anteriormente, a energia é contagiosa e não quero me expor a influências negativas. Mais uma vez ele dizendo, não é uma questão de snobismo, não é uma questão de falta de humanidade, eu não vou ficar amigo daquele ali que está na pior, que é fracassado, que está sempre fracassando. Ele diz exatamente, a energia é contagiosa, e se ele vai ali e fica amigo do outro, ele volta para a suíte do andar de baixo da casa dos pais dele, porque se contagia. Assim como quando a gente se inspira na riqueza, a gente se torna, quando a gente vai se inspirar e vai se associar à mentalidade pobre, a gente volta, eu acredito também. Porque ele está dizendo, a energia é contagiosa, e tudo é questão de energia, não é nada contra ninguém. É cada um no seu momento de evolução e cada um vibrando na sua forma de acordo com o seu padrão mental. E se ele é negativo, vai vibrar negatividade. E aí isso contagia, assim como contagia do lado positivo, contagia para o negativo. Por isso ele diz, não quero me expor a influências negativas. Um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher me telefonou com uma ótima pergunta. O que faço se sou positiva e quero crescer e o meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo? Devo tentar mudá-lo? Ouço perguntas semelhantes a estas pelo menos 100 vezes por semana nos cursos. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa. O que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? A resposta é a seguinte: primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é a sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Nossa, amei essa primeira parte da resposta. Isso da gente ficar dizendo, ele é negativo, é ele que está me puxando, é uma forma de julgamento, acredito. Então, e não adianta tentar, eu não consigo, e é uma forma de justificar aquilo que ele já disse, eu não consigo porque o meu marido é negativo, ele não acredita, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou sei lá, minha mulher, e aí eu estou justificando, mas se não, eu não tenho nenhuma obrigação de transformar pessoas negativas, e o meu dever é usar o que eu aprendi para melhorar a mim mesmo e a minha vida, e assim eu vou inspirar essa pessoa e ela vai se transformar e não diferente. Eu acredito que na maioria das vezes a gente usa isso como justificativo porque a gente não está conseguindo chegar lá. A minha forma de entender. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz e quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa. A escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras, essa palavra entre aspas, quando há luz à volta delas. A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntar o seu segredo, conte. E mais uma vez, então, eu cito aqui aquilo que eu ouvi do Dr. Lai Ribeiro, a melhor forma de ajudar um pobre é não ser um deles. Então, olha aí. A gente só pode, ele está dizendo, a energia é contagiosa, tanto para o negativo como para o positivo. Então, se a gente quer mudar aqueles que estão à nossa volta, a gente tem que mudar a gente. E se perguntarem o nosso segredo, conte. Quando a pessoa despertar, que ela quiser saber o nosso segredo, aí sim a gente conta. E aí ela se inspira e vem também. Segundo, tenha uma mente ou tenha em mente um princípio que ensino nos cursos para que a pessoa aprenda a manifestar a vontade dela, mantendo-se calma, centrada e em paz. Ele diz, tudo acontece por um único motivo
e esse motivo existe para me ajudar. Olha que legal esse princípio. Tudo acontece por um único motivo. E esse motivo, ele só acontece e só está aqui para me ajudar. É para ajudar, para me fazer evoluir. Isso eu estou acrescentando. De fato, é muito mais difícil ser positivo e consciente ao lado de pessoas e circunstâncias negativas, mas esse é o seu teste. Não é? Lembro da frase de Chico Xavier: nós não viemos aqui para nadar em águas de rosas. Então, se a gente veio para se melhorar, aí se a gente tivesse só com gente já melhorada, já com consciência expandida, como é que a gente ia se melhorar? Então, de fato, é muito mais difícil ser positivo e consciente ao lado de pessoas e circunstâncias negativas. É muito mais difícil amar o nosso inimigo, como disse o Mestre Maior Jesus Cristo também, mas é esse o nosso desafio, é esse o nosso propósito aqui, pelo que eu entendo. Mas esse é o seu teste. Da mesma forma como o aço é endurecido pelo fogo, você crescerá mais rápido e ficará mais forte se permanecer fiel aos seus valores quando todos à sua volta estiverem cheios de dúvidas e propensos a recriminações. Não se esqueça de que nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Lembre-se também que na parte 1 você leu sobre como nos identificamos com os nossos pais ou nos rebelamos contra eles, dependendo do modo como enquadramos as ações deles. De hoje em diante, quero que pratique reenquadrar a negatividade alheia para se recordar de como não deve pensar e agir. Quanto mais negativas forem as pessoas, mais lembranças você terá de quanto desagradável é ser assim. Não estou sugerindo que lhes diga isso, apenas haja como proponho, sem considerá-las por serem como são. Se começar a julgá-las, criticá-las e menosprezá-las, você acabará não sendo melhor do que elas. Grande esses ensinos que ele está passando. Muito bom para acordar a gente, né? Enquanto a gente estiver julgando, criticando, reclamando, menosprezando, e especialmente usando isso como desculpa para justificar que a gente não conseguiu, mas não é por minha causa, é por causa desse ou daquele, enfim, ele diz para a gente reenquadrar a negatividade alheia, para se recordar de como a gente não deve pensar e agir. Só para isso, muito obrigada por estar perto dessa pessoa que está agindo, né, com essa negatividade toda, porque assim eu sei, cada dia que eu convivo com ela, eu aprendo, não é assim que eu devo ser. E não julgar, criticar. E aí, quanto mais eu me melhoro, mais bem eu faço para essa pessoa, porque ela vai se inspirar em mim, com certeza. E no pior dos casos, se você não for mais capaz de lidar com a energia negativa da pessoa que o cerca, e se isso estiver prejudicando de tal maneira que não consiga mais crescer, talvez você precise tomar algumas decisões corajosas a respeito de si próprio e de como quer viver sua vida. Não estou sugerindo que haja de modo irrefletido, mas eu, por exemplo, jamais poderia conviver com alguém negativo e que desdenhasse do meu desejo de aprender e crescer, pessoal, espiritual e financeiramente. Nunca faria isso comigo mesmo, porque tenho respeito por mim e pela minha vida. Mereço toda a felicidade e todo o sucesso que puder ter. E aqui vamos ficando, mas eu acredito que o que ele vai dizer é, a gente convivendo com essa pessoa, a cada dia a gente deve lembrar, muito obrigada por ter me colocado do lado dessa pessoa, porque assim ela me ensina como não ser. E eu posso, melhorando a cada dia, eu a inspiro a se transformar, a se melhorar também. Mas se estiver muito difícil, se isso estiver nos prejudicando, ele já disse que a energia é contagiosa, a gente sabe disso. Se estiver impedindo a gente de crescer, então eu acredito que mais além ele vai dizer, a gente deve deixar isso de lado, tirar isso da nossa vida. Porque aí nós estaremos nos sacrificando
para continuar do lado de uma pessoa que está puxando realmente a gente para trás. Se a gente não estiver menosprezando, julgando e criticando, mas sim apenas agradecendo por ela ter sido colocada lá. Mas se ela realmente, por mais que ela nos veja, fazer tudo para crescer pessoal, espiritual e financeiramente, ela não faz nada para ela mesma se melhorar, ela não se inspira na gente, aí eu acredito que é o momento de tirar de lado e seguir. Obrigada, você veio até aqui comigo, muito obrigado por ter me ensinado que eu devo ficar firme nas minhas convicções e não passar a criticar, julgar, reclamar de tudo e todos, porque isso faz ficar nessa situação de pobreza em todos os setores. Não é isso que eu desejo crescimento pessoal, espiritual e financeiro. Então, agora eu acredito que é hora de cada um seguir o seu caminho. Eu acho que é isso que a gente precisa tomar algumas decisões corajosas a respeito de nós mesmos, porque às vezes a vida está dizendo, olha, deu até aí, ó, agora você tem que pôr um ponto final. Se você não puser o ponto final, você vai continuar patinando e vai, quem sabe, até escorregar para trás. Então, eu acredito que é disso que ele vai falar na próxima parte, tá bom? Desse ponto, então, do livro. Nós estamos na segunda parte do livro. Então, eu espero que você tenha gostado até aqui. Se você gostou e quiser compartilhar, curtir, comentar, muito obrigada, te agradeço mesmo. Se você quiser entrar no meu canal, ver outros livros que eu tenho lá, e aproveitar e se inscrever também, muitíssimo obrigada. Se você quiser ver o vídeo até o fim, eu sei que talvez seja um pouco longo, mas é tão incrível que ele está ensinando aqui, também eu te agradeço muito e espero te ver para dar continuidade. Até o próximo vídeo, tchau!